Trump deu uma esculachada no Brasil. Vamos. Tá bom o seu inglês aí? Tá com o fone já? Vamos lá, a gente faz o que pode, vamos lá. I would like to see it. And on tariffs, Brazil, Mexico, and Latin America are getting closer to China. As tarifas no Brasil, México e blá 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 estão ficando próximas da China. They say it's partly because of the tariffs you're imposing those countries. Eu não vi aqui, cortou um pedacinho, deixa eu ver. Vamos lá. Dá o play. Tá carregando. Eita. Twitter é meio ruim, né, cara? O player. To see it. And on tariffs, Brazil, Mexico, and Latin America are getting closer to China. And they say it's partly because of the tariffs you're imposing those countries. Nossa senhora. Eu não vi a parte antes do imposto. Deixa aqui, ó. Eu sei, China, and they say because of the tariff, are you concerned? I'm not concerned at all. Eu não estou preocupado. Estou cagando um monte. No, not at all. I'm not concerned at all. They can do what they want. None of them are doing very well. And what we're doing in terms of economics, we're blowing everyone away, including China. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil, I would... Então, é que depois ele fala especificamente do Brasil, mas ele dá basicamente... Eu tô cagando pra tudo. Eles podem fazer o que eles quiserem. Ninguém ali tá mandando bem. O que nós estamos fazendo em termos econômicos está basicamente deixando todo mundo pra trás, ferrando todo mundo, incluindo a China. Assim, cara, é o discurso meio... Vamos botar aqui, o discurso triunfalista do Trump, né? A gente já conhece esse discurso triunfalista dele. Ele sempre está vencendo. We're winning so much. Versão Sam Puncher aqui Tá. agora. doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charge tremendous. Assim, o Brasil cobra mais tarifas dos Estados Unidos do que eles cobram tarifas da gente, tá? Dito isso, o Brasil é um dos casos raros em que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial. Tá? Vocês precisam só... A galera que tá aqui, vocês precisam entender isso. Por mais que o Brasil cobre mais tarifas do que os Estados Unidos cobre do Brasil, eles têm, né? A gente não é um dos piores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Muito contrário. A gente é um dos casos raros em que os Estados Unidos tá positivo no saldo da balança. Eu, quando fui até no Vilela, eu falei muito disso, tá? Como, em grande medida, tá? Essa balança comercial deficitária com o mundo acaba encarecendo ainda mais o dólar, gera uma demanda por dólar, né? E aí encarece a produção americana. E o Brasil é um caso raro em que os Estados Unidos estão... Ele podia só deixar quieto, mas ele tá, né, abalando essa relação, mas tudo bem, vamos lá. Tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Mr. President. Eles não estão felizes, mas é assim que funciona. Ele é um negociador, está jogando o jogo e a estratégia dele. Saiu uma entrevista muito interessante com o Marcos Lisboa, talvez o economista mais respeitado do Brasil. Marcos Lisboa comenta sobre isso. Ele acha que os Estados Unidos estão adotando uma política meio brasileira, uma política tarifária meio brasileira de... Aí, ó, os Estados Unidos estão copiando o Brasil. É inacreditável, diz Marcos Lisboa. Para o economista, a política adotada por Trump vai reduzir a produtividade do ZEUA. Ele diz também que o impacto tarifário sobre o Brasil será pior do que as pessoas estão imaginando. Ou seja, pro Marcos Lisboa é conhecido em muitos lugares por ser muito pessimista, mas quase sempre acerta por ser muito pessimista. E o Marcos Lisboa tá indo na linha assim. Vai ser uma merda para os Estados Unidos, essa estratégia como um todo, e será uma merda para o Brasil também. Será pior do que as pessoas imaginam. Para os Estados Unidos tem um problema das cadeias, né? A gente falou, o mundo... A margem dos Estados Unidos é super inserido nas cadeias globais de produção e tal. E, né, você começa a encarecer os produtos. Os efeitos não foram sentidos no início, porque as empresas começaram a fazer estoques. Elas compraram com os preços anteriores estoques, aí fizeram os estoques, já começa a baixar, eles precisam fazer compras novas e naturalmente você vai ter um aumento do preço do lado dos produtos, você vai ter uma pressão inflacionária bem grande nos Estados Unidos e provavelmente o eleitor vai reclamar. Aí a questão é,
o fechamento, vamos dizer, do mercado americano, né, através das tarifas, vai gerar um aumento da produção das empresas nos estados que beneficiam, que o Trump está interessado, os swing states, de modo a beneficiá-lo eleitoralmente, ou a pressão inflacionária vai ter um efeito maior do que isso e o Trump, no geral, perde. Essa é a dúvida que todo mundo tem. Essa é a grande discussão. Eu acho que essa história envolve industrialização, tá? Mas eu não sei, vamos dizer, se os pontos levantados pelo Marcos Lisboa, eles destroem de fato o que o Trump está fazendo. Assim, essa é uma dúvida. A maior parte dos economistas, eles acham que a estratégia do Trump é uma bosta. Né? Falando aqui com economistas, especialmente economistas mais liberais, acho que a estratégia como um todo é muito ruim. O próprio Curtis Yarvin, né, tava falando isso, que por mais que tenha essa questão da... Não é o Curtis Yarvin, foi o Bronze Age Pervert, o BAP. Por mais que ele não seja economista, é um cara influente na direita americana. E ele tava falando isso, olha, tem que ter uma outra agenda, né? A indústria americana tá velha, tá cansada, é uma indústria envelhecida, os marcos regulatórios em várias áreas tornam os Estados Unidos menos competitivos do que a China, então achar que só com tarifas você vai resolver é meio cagada. Tá? Meio cagada. O J.D. Vance, que é o vice do Trump, já fala, né, um vocabulário de uma nova América, né, uma América mais fechada, uma América com uma intervenção do governo maior sobre as empresas, inclusive. Vamos lá. O que o Marcos Lisboa fala, só para vocês entenderem. O economista Marcos Lisboa avalia que o impacto do tarifaço do presidente Trump sobre as exportações do Brasil será pior do que as pessoas estão imaginando. Desorganiza algumas cadeias produtivas, afirma. Esse secretário de Política Econômica de Lisboa diz que as políticas de Trump se assemelham às do Brasil, que mantém uma economia fechada, e aponta que o governo brasileiro não deveria adotar nenhum pacote de socorro aos setores da iniciativa privada afetados pelo tarifaço. Abre aspas. No Brasil, o setor privado é muito curioso. Quando eles estão pressionados, pedem ajuda ao governo. Quando passa a pressão, não querem pagar imposto. Foi assim com o PERS e assim com o Covid. Acho que a regra do Brasil deveria ser não ajudar o setor privado, afirma Lisboa, sócio-diretor da Gibraltar Consulting. A seguir, aí aqui tem a entrevista com ele, a entrevista é boa, o Marcos Lisboa é sempre uma pessoa importante de se ouvir. Ele fala, qual será o impacto do tarifaço dos Estados Unidos? Acho que é pior do que as pessoas estão imaginando porque desorganiza algumas cadeias produtivas no Brasil e vai ser igualmente prejudicial para os Estados Unidos. O Brasil optou no passado por ser uma economia fechada. No nosso caso, construir pontos de superação desse problema vai ser mais difícil. E quais caminhos o governo brasileiro pode adotar? O primeiro passo é o Brasil ser uma economia aberta. O Brasil quer negociar com os países ou prefere ficar refém desse tipo de ameaça? A nossa opção por ser uma economia fechada torna a gente mais refém desse tipo de retaliação. O presidente Lula deveria ligar para o Trump? Não vou entrar nisso, isso é coisa para diplomata. E quais as consequências para a economia dos Estados Unidos com o tarifaço global? A economia americana vai pagar um preço elevado, ele vai perder produtividade, vai deixar de ter engenheiro na costa oeste fazendo software para montar geladeira e televisão. Eu já vi muita gente falando seriamente sobre isso, tá? Nos Estados Unidos, gente de direita, falando assim, entenda o seguinte, você sair de uma economia industrial para uma indústria com uma economia de serviços, especialmente como serviço de tecnologia, como tem nos Estados Unidos, te permite, tá? Ter salários mais altos, aí você joga a cadeia produtiva que paga menos, com linhas de produção para geladeira, no terceiro mundo. Foi o que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo desde o pós-guerra. Eles se reindustrializaram no pós-guerra, muita coisa foi destruída, mas depois foram avançando para o terceiro mundo. E aí eles foram jogando suas cadeias de produção, né, especialmente nos anos 70 e 80 para fora. Aí veio a China, isso sugou tudo. E vamos dizer, uma intenção de retornar com a manufatura para os Estados Unidos. Vamos ter um emprego, vamos ter geração de classe média, talvez com uma espécie de um saudosismo de uma época em que um pai de família sustentava sua família com um emprego blue collar, que é, né, com macacão azul e tal. Mas esse mundo não vai voltar. Esse mundo definitivamente não vai voltar. E mais, são os próprios americanos de classe média que têm esse sonho, que é meio que uma projeção, que querem retornar com isso. Vocês precisam entender, tá? Para um americano de classe média que ganha pra chuchu, você falar pra ele, não, presta atenção, Kevin, você vai agora trabalhar na montagem de uma manufatura. O Kevin não vai trabalhar numa montagem de uma manufatura. O Kevin não vai querer esse emprego. Nem vai passar pela cabeça do Kevin isso. Sabe o que o Kevin vai fazer? Se eles fizerem essa política, ele vai chamar o Juan. Vai pegar o Juan, que chegou da Guatemala, que o Kevin quer que o Juan vá embora, e o Juan vai para a linha de produção. Então, tem uma parte dessa estratégia que eu acho que é preocupante, que é a ideia de que, dado que, se essa nova manufatura americana não for totalmente automatizada, que é a tendência das manufaturas no futuro, né? Não ter nem mão de obra, você ter a fábrica né, a fábrica ser tocada por robô e inteligência artificial. É a tendência para os próximos, 10 anos.
Aí vai ter que botar um monte de Juan, né? E o Juan, cara, o Kevin quer que o Juan vá embora. Então e aí? Né? Então tem umas coisas que eu considero anacrônicas no pensamento imaginado pela direita maga. A direita maga imagina, volto a colocar, a ideia de que o pai saiu de casa de manhã, foi trabalhar na indústria, manufatura, ganhou muito bem e retornou pra casa, comprou seu carro, pagou todas as contas e sua mulher tá em casa com um frango assado. Ai, querido! Ele, querida, cheguei! Eu estava na manicure! Ai, que legal, as crianças acabaram de chegar da escola. O garoto abre a geladeira, pega uma garrafa de leite e faz... Glu, 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 glu. Que legal! Cara, esse mundo não existe mais. Esse mundo não existe mais, tá? Um cara botou, o Daniel Durans, mas esse é o motivo de expulsar os imigrantes, né? Isso, e aí você vai querer o quê? Que o americano que trabalha com serviços vire vamos dizer, um operador numa manufatura? Isso não vai acontecer, tá? O Juan Patrick, eu só pego um emprego ruim. Desculpa, Juan, é uma merda mesmo. E aqui no Brasil, e se você pegar o emprego, hein? Vamos lá, vamos continuar vendo. Os Estados Unidos estão virando o Brasil, então. Aí ele mandou: os Estados Unidos estão copiando o Brasil. É inacreditável. E quando fica evidente essa perda de produtividade dos Estados Unidos e os impactos na economia? Isso demora, isso toma tempo. É um processo lento de você tirar investimento dos setores produtivos e levar para setores deficientes. Olha o caso do Brexit. Quanto tempo demorou para começar a aparecer nos dados que a Inglaterra ficou mais pobre depois da saída da comunidade europeia? Isso tem quase uma década. Mas como o senhor vê a negociação do governo brasileiro? Outros países negociaram diferente do Brasil. O Brasil optou por uma agenda mais de defesa de posições. Outros países foram negociar. O Brasil tem uma dificuldade porque há décadas é um país que adota práticas semelhantes às que o governo americano está propondo hoje. O Brasil não quis fazer acordo com os Estados Unidos há 25 anos, se recusou a completar o Mercosul e adota uma série de políticas protecionistas tarifárias e não tarifárias. É um dos países mais fechados ao comércio internacional e que adotou... Beleza. Vamos lá, prossegue. Que tipo de pacote o governo deveria apresentar aos setores prejudicados? Nenhum pacote. No Brasil, o setor privado é muito curioso. Quando eles estão pressionados, pedem ajuda do governo. E quando passa pressão, não querem pagar imposto. É verdade, cara. É basicamente esse o jogo do setor privado no Brasil. Assim como os benefícios que você dá para a população mais pobre nunca terminam e eles aumentam, os benefícios que você dá para esse empresariado dependente nunca terminam. Olha que é por um tempo nessa crise, aí se torna. As renúncias fiscais de diversos setores são sobre isso. O PERSE, a desoneração da folha que a Dilma fez para alguns setores, tudo isso, vem uma crise e se torna permanente, nunca termina. E assim, o Marcos Iboa costuma ser muito assertivo, muito direto ao ponto, né? Causa até, vamos dizer, incômodos, mas ele tem um ponto, inegavelmente ele tem